Eu venho hoje falar um pouquinho aqui do meu estado, o estado do Paraná. E, infelizmente, como vim aqui nessa tribuna falar sobre a ação do governo do estado do Paraná com a polícia em cima dos estudantes, dos jovens que participaram da Conferência Estadual de Juventude, o que eu venho falar do Paraná também não é algo positivo. Aliás, venho fazer alguns questionamentos. E começo esses questionamentos pelo relatório apresentado essa semana, senhora presidenta, pelo Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que apresentou agora no dia 19, segunda-feira, o exame sobre as contas do governador do Estado no exercício de 2014. E o Ministério Público, junto àquela corte, recomenda a rejeição das contas do governador Beto Richa, do PSDB. Recomenda a rejeição. Entre os fatos que compõem essa recomendação estão a organização administrativa do Estado com problemas, a gestão orçamentária, a gestão financeira, a gestão patrimonial, a gestão previdenciária, os limites constitucionais de saúde, ciência e tecnologia que não foram cumpridos, as metas fiscais e o índice de gasto de pessoal que ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal. Eu não vou comentar aqui sobre todos, mas quero comentar sobre 3 deles que eu acho muito relevantes e fazer aqui uma reflexão com esse plenário, com essa casa. O primeiro é em relação ao limite constitucional para a aplicação de recursos em saúde. O Estado ficou devendo em 2014 R$4 milhões para a saúde. A priori pode parecer muito pouco para quem tem um orçamento total de 50 bilhões, 4 milhões pode parecer pouco. Mas não é. Sabe por que não é? Porque se soma esse déficit ao déficit de 2013, 2012 e 2011. Ao todo, o Estado não repassou para a saúde, desde 2011, mais de R$1 bilhão e 300 milhões. R$1 bilhão e 300 milhões. Esse é o déficit que o Estado do Paraná acumula com a saúde. Aí eu me pergunto, quando eu ouço aqui, muitas vezes, os nossos nobres companheiros do PSDB criticar a presidenta Dilma porque fez um contingenciamento na saúde ou na educação, dizendo que isso é um crime contra a saúde e contra a educação e que não está cumprindo com aquilo que prometeu. E eu vim nessa tribuna e disse que não era verdade, porque nós nunca aplicamos menos do que manda a lei, do que manda a Constituição. Aliás, em educação, nós temos sistematicamente aplicado mais do que manda a Constituição Federal. E em saúde, temos aplicado o que determinou a lei aprovada por esse Congresso e depois, a partir deste ano, a emenda constitucional, que nos colocou um percentual da receita corrente líquida. Agora, eu pergunto aos meus colegas do PSDB, como eles explicam isso? O que falam do déficit de R$1 bilhão e 300 milhões na saúde pública do Paraná? Eu gostaria de ver aqui o líder Cássio Cunha Lima falar sobre isso, já que ele foi tão incisivo, tão fervoroso em relação ao contingenciamento que a presidenta fez em algumas áreas. E, repito, foi um contingenciamento de um orçamento que está em execução, portanto, não retirou nada do que a lei determina, adequou o exercício financeiro e nós vamos continuar aplicando mais do que a Constituição determina. Então, esse é o meu primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu faço aqui é em relação à meta fiscal, ao resultado fiscal do Estado. Vocês sabem que a gente tem o resultado dito primário que tem que ser superavitário para dar conta de cobrir os juros e os encargos da dívida. Aliás, já discutimos muito isso aqui no Congresso Nacional. Pois bem, os senhores sabem que o governador do PSDB, governador Beto Richa, do Paraná, mudou o resultado primário do ano de 2014, de um superávit para um déficit. É isso mesmo. Tinha a previsão de um superávit de 2,4 bilhões, ele mudou, através de uma lei que enviou à Assembleia, para um déficit de 1,1 bilhão de reais. Os senhores lembram aqui que, em dezembro do ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória
aprovou uma medida da presidenta Dilma que tinha um dispositivo muito parecido. Mudava o resultado fiscal, o resultado primário de 2014. Ela mandou para cá em outubro de 2014, nós discutimos e em dezembro de 2014 mudou. Pois bem, isso foi uma crise com o PSDB aqui. Foram feitas duras críticas, principalmente dos líderes do PSDB, e lembro aqui do candidato a presidente Aécio Neves, que é o do mesmo partido do governador Beto Richa. Falou que o Palácio do Planalto estava fazendo um golpe na Constituição e na Lei da Responsabilidade Fiscal. A discussão do impeachment começou ali, que a presidenta tinha que sofrer o impeachment porque estava mudando o resultado primário das suas contas de 2014 e que isso feria a Constituição, feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, é importante lembrar que a presidenta mudou o seu resultado primário de 2014 em 2014. Em outubro de 2014, a presidenta mandou para o Congresso Nacional uma medida alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano, que estava em vigor, mudando o seu limite, mudando o seu resultado primário, dizendo: eu não vou poder atingir todo esse resultado, vou precisar diminuir. E não mandou um resultado deficitário. E nós cumprimos, o governo cumpriu o resultado que ela mandou. Pois bem, o governador Beto Richa, do PSDB, que tanto criticou a presidenta Dilma, alterou o seu resultado primário, não no ano em curso de 2014, alterou o seu resultado primário 4 meses depois de encerrado o exercício, através de uma lei votada em abril pela Assembleia Legislativa, a Lei 18.468. Num curto artigo de apenas 1,5 linha, em meio a uma dúzia de dezenas de outros assuntos, o texto permitiu a redução da meta do resultado primário, que antes era superavitário em 2,4 bilhões e passou a ser deficitário em 1,1 bilhão. Ou seja, ele mudou a sua meta de resultado primário no exercício seguinte. E agora tentam dizer lá no Estado que isso é uma pedalada. Isso não é uma pedalada, isso é uma fraude, isso é crime. Fechou o orçamento superavitário, divulgou isso e agora mudou para não ter problema de suas contas serem reprovadas e ele ser cassado. Eu gostaria aqui de saber o que diz o senador Aécio Neves sobre isso. O que diz o senador Aloysio Nunes sobre isso? Senadores tão críticos nessa tribuna, quando nós discutimos a mudança do resultado primário, que foi feito no ano em curso de 2014, por um instrumento legal que se permitia. O que dizem eles? Eu espero, sinceramente, que na segunda ou na terça-feira, um dos dirigentes do PSDB aqui no Senado da República suba essa tribuna para explicar e para defender o que fez o governador Tucano do Paraná. Porque isso aqui não é uma pedalada fiscal. Isso daqui não é uma postergação de débito. Isso daqui é fraude, é mexer em orçamento fechado. Mas não contente com tudo isso, um terceiro ponto, dentre tantos apontados pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o governador Beto Richa, agora, no dia 14/10, portanto, em outubro, republicou o demonstrativo orçamentário e financeiro das contas de 2014. Republicou, 10 meses depois, republicou, alterando valores consideráveis do orçamento fechado de 2014. Em 2 de março, ele tinha publicado os demonstrativos de 2014 e enviado à Assembleia, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora ele republicou esse demonstrativo, alterando valores. E um desses valores alterados é o valor relativo à despesa de pessoal. Em março, o governador do PSDB publicou uma despesa de pessoal de 15,4 bilhões em 2014. Agora, 10 meses depois, republicou esse demonstrativo com uma despesa de pessoal de 13,3 bilhões, para se adequar ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao índice de pessoal.
O que diz o PSDB sobre isso? Eu gostaria de ouvir os líderes aqui nesse Senado da República e lá na Câmara dos Deputados, que tanto bradaram contra a presidenta aqui em relação à discussão das contas no Tribunal de Contas da União. O que dizem os líderes do PSDB? Gostaria que estivessem aqui. Gostaria que o senador Cássio Cunha Lima estivesse aqui, que o senador Aloysio Nunes estivesse aqui, que o senador Aécio Neves estivesse aqui para dizer o que pensam. Gostaria de só mais um minuto, senhor presidente. Gostaria para dizer o que pensam, para realmente defenderem o que o governador tucano do PSDB fez com o orçamento de 2014. Aqui nós temos, sim, crime de responsabilidade. Eu não posso acreditar que, junto à indignação seletiva do PSDB, que acusa a presidenta Dilma, acusa membros do PT, acusa vários membros da base do governo de corrupção, uma indignação seletiva porque se alia ao presidente da Câmara, mesmo esse estando indiciado, para querer fazer o impeachment. Não posso também acreditar que o PSDB vai ter uma responsabilidade fiscal seletiva. Tem que ter responsabilidade fiscal para a União, mas no estado do Paraná, governado pelo PSDB, pode tudo. Pode, inclusive, mudar o orçamento que já foi fechado. Muito obrigada, senhor presidente.